Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel, fundador da Rinsa. Estou aqui no almoxarifado da fábrica, no estoque de materiais hoje, para falar com vocês na Quinta da Transparência sobre os nossos materiais. Então vocês viram aí nos stories anteriores que a gente fez algumas perguntas para vocês. Perguntamos sobre se vocês já tiveram dificuldade com compra de calçados online, se vocês já tiveram dificuldade com compra de calçados veganos e principalmente se vocês já tiveram dificuldade com calçados sintéticos, se o seu calçado já rasgou, já descascou e até se já se desfez. Então eu queria trazer um pouco da nossa perspectiva, como que a gente faz as escolhas dos materiais, igual a gente conversou na semana passada sobre a Semana do Meio Ambiente, trazer um pouquinho mais de contexto e de informação para vocês sobre isso. Então, quando a gente fala de calçado vegano, a gente tem um leque de materiais até bem extenso, se você for parar para pensar que o calçado não é feito só de couro animal, né? Então, desde tecido e o tecido de diversos tipos, a gente tem várias opções na hora de montar um calçado. E como aqui a gente prioriza pela qualidade, partindo do ponto que o veganismo é essencial, né, que a gente não usa nada de animal, a gente tem a opção de fazer calçados de tecido, com tecidos de algodão, algodão reciclado, fios de PET reciclada e também de fios sintéticos, tipo poliéster, nylon, coisas desse tipo. É super importante essa diferenciação assim entre os calçados de tecido e os calçados sintéticos para uma marca vegana como a gente, porque tem diversas pessoas que não gostam, não querem utilizar o calçado sintético, né? O calçado com material sintético que é feito com insumos oriundos da produção, da extração de petróleo. Os fios sintéticos, né, no caso do tecido de nylon, de poliéster, eles são sintéticos também e têm uma origem igual, similar aos materiais sintéticos. Então é importante ter isso, porque se você quer realmente ter um produto que não tem esse tipo de insumo na sua composição, na parte externa, na parte interna do calçado, naquela parte que fica em contato com o teu pé, é importante você buscar alternativas mais sustentáveis, né? Então por isso que aqui na Rinsa a gente tem essas alternativas de tecidos de algodão reciclado, para que a gente possa ter todo esse leque de opções. Então, para mim, né, para a nossa empresa, para o nosso grupo de pessoas que trabalham no desenvolvimento de produto, é super importante a gente ter essa variedade para ter certeza que a gente consegue atender todos os gostos. Falando diretamente sobre calçados sintéticos, que é o mais normal, vamos dizer, quando a gente se fala de calçado vegano, a gente tem algumas opções diferentes de material e eu trouxe aqui para poder mostrar algumas para vocês hoje. E eu acho super interessante a gente poder explicar e dar um pouco de contexto para vocês, né? O que eu vou falar é muito difícil de você, consumidor, e até mesmo eu, se eu vou numa loja e tento pegar um produto de uma marca concorrente ou algo do tipo, eu decifrar só pelo toque, né? Qual é o verdadeiro material. Então, por isso que eu acho super importante a transparência das marcas e a gente tenta, em todos os nossos produtos, a gente faz questão, né, de mostrar qual é a composição. Lá no site você entra na descrição do produto, tem lá explicadinho o que é que tem naquele calçado e a gente tenta ser o mais transparente possível, né? Então, se tratando de calçado sintético, a gente tem algumas opções. A gente tem materiais que, todos imitando couro, né, com o seu visual. A gente tem PVC, a gente tem PU e a gente tem microfibra, tá? E aí cada um deles tem os prós e os contras. O mais comum no mercado que você encontra é o PVC, que é um material de custo baixo, se você for comparar com outros. Ele tem sim as propriedades de qualidade dele, porém ele tem uma fama não muito boa na questão de odor, na questão de rasgar, tá? E aí tudo, obviamente, depende de como esse material foi feito, né? Então nem todo material sintético é ruim, nem todo PVC vai ser ruim, né? Então tem diversas opções e aí diversas qualidades dentro do universo de materiais de PVC. O PVC hoje, fora do Brasil, assim, em muitos países da Europa, na América do Norte, ele já não é tão mais bem visto por questões de sustentabilidade, né? Questões, critérios mesmo de qualidade, de preocupação com o meio ambiente, enfim. Então, esse é um material que nós na Rinsa não usamos, tá? Eu tenho um exemplinho aqui para mostrar para vocês, mas o PVC não é o que a gente usa. É o mais comum que vocês encontram no mercado, tá? Mas não é o que a gente usa. Nós usamos o PU, tá? Que é o poliuretano, e ambos são oriundos de petróleo, né? Então, são extraídos de lá e depois a formação molecular sintética é feita de maneira diferente. E igual, um pelo outro você não consegue ver basicamente nenhuma diferença, né? Olhando assim. O PU, ele tem algumas propriedades melhores de utilização, de durabilidade, de resistência, de abrasão, de fricção,
mas também tem os seus problemas, né? No caso do PU, ele tem um problema que é chamado de hidrólise, né? E pelo fato de ter hidro no nome, vocês já imaginam que é alguma coisa que tem a ver com água, né? E é basicamente isso. Então, esse material, quando ele é molhado e ele é guardado de maneira imprópria, né? Tipo, você guardar um sapato dentro do armário encharcado, por exemplo, não é uma coisa que você normalmente vai fazer, mas pode acontecer, né? Então, esse é um material que ele traz esse tipo de problema. Depende muito do material, da qualidade do fabricante, do fornecedor do material, né, para você saber exatamente qual é o problema que ele vai trazer e em quanto tempo ele vai te trazer, né? Então, tem fornecedores de IPU que garantem 3 anos, 5 anos contra a hidrólise, mas o mais importante é o cuidado, né? E é o que eu falo, a questão do próprio usuário, você cuidando do seu calçado, você não vai ter esse problema, né? Assim, tendo certeza que tomou chuva ou lavou, seca direitinho, deixa secar na sombra, não guarda dentro do armário molhado, você não vai ter os problemas que o PU pode apresentar, né? Entre os dois, igual eu falei anteriormente, é muito difícil, mesmo uma pessoa que conhece, saber exatamente do que se trata os dois quando você está pegando um sapato de forma aleatória, né? Até porque ambos são feitos para imitar o visual do couro animal, então você teria que estar pegando eles mesmo, dessa maneira que eu estou pegando aqui, na cartela, para poder entender a diferença de um para o outro. E para explicar um pouquinho para vocês sobre a questão, principalmente do descascar, do rasgar, até do desfazer, o material sintético, normalmente, ele é muito fino, tá? É difícil vocês entenderem isso também sem poder estar pegando, mas assim, normalmente os materiais sintéticos, eles têm 1 milímetro de espessura, tá? Então é bem fininho mesmo, igual vocês podem ver. E o que a gente faz? O material quando é feito, perdão, deixa eu explicar primeiro como ele é feito. O material ele tem uma camada de sintético que vai por cima normalmente de uma base de algodão, tá? É um tecido de algodão que tem aqui atrás, tá? Às vezes pode ser o próprio material coagulado, mas independente disso, todos os materiais sintéticos têm uma base. Então, o que você vê que imita couro é uma camada muito fina, mais fina do que o próprio material, né? Então, se esse tecido, esse sintético tem, igual eu falei, 1 milímetro de espessura, o que você vê mesmo como sintético aqui em cima é 1/10 disso, que é o que imita couro, tá? Então, né, já dá para deduzir que quando você vê que descasca, que desfaz, é porque essa película pequena aqui em cima está se desfazendo, tá? Então, isso depende muito de como esse material foi feito, como que esse material foi estabilizado, tal. Então, uma série de questões para poder saber a qualidade dele e tudo, né? Então, mas de uma maneira geral, os sintéticos eles têm uma camada muito fina do material que imita couro por cima, e quando você tem um descascado ou algo do tipo, é por isso que está acontecendo. E aí depende muito da qualidade do material, que a marca escolheu, que o produto, como que esse produto foi feito, para ter certeza se ele vai ter essas dificuldades ou não. Mas eu até vi as respostas de alguns de vocês, né? Um grande percentual falando que já passou por isso, então é isso. Pela espessura do material mesmo, é muito comum esse tipo de problema, né? Às vezes você tá andando, tropeça, o material descasca, coisa do tipo. Então é por isso que acontece isso, tá? A gente mais usa aqui na Rinsa é o sintético de microfibra, que ele chega a ter 1,4 milímetros de espessura, tá? Então ele é um pouco mais espesso do que os outros e isso faz toda a diferença. Então qual que é a diferença da microfibra para os demais? A microfibra, ele tem, além da parte de cima que imita o couro, ele tem a base também, essa parte mais espessa, com um tecido de microfibra. Esse tecido, para vocês relacionarem com o que vocês conhecem, é o tecido, aquela flanelinha que você usa para limpar óculos, tá? Que tem aqueles mini pelinhos assim. Então, a base do nosso sintético é essa, tá? E aí, por que isso é importante? Além de adicionar espessura, que no material normal, né, a falta de espessura faz com que a gente compense com o uso de um engrossador, vamos colocar assim, tá? E no nosso caso, que é o mais comum também, todo mundo usar um EVA de 1 milímetro, né? Para fazer com que esse material, associado a um EVA de 1 milímetro, chegue na espessura que seria ideal para dar um peso, um corpo para o sapato, para que o material tenha um pouco mais de durabilidade. No caso dos sintéticos convencionais, de PU e de PVC que eu mostrei antes, esse EVA, o que pode acontecer? Com o tempo ele quebra, ele dá umas rachaduras, né? Você não vê isso que ele rasgou, mas aí o sapato fica com aquelas marcas, cheio de dobras, né? Que você não consegue voltar, você tenta calçar de novo, pode até levar no sapateiro, colocar na forma, mas não resolve. O EVA quebra e você fica com aquilo. Então,
A microfibra, por ela já ser mais espessa e já ter uma base que é fibrosa, propriamente dito, ela não acontece isso. Então, o material ele é mais maleável, ele tem mais um corpo, ele vai e volta, né, se comportando basicamente como um couro mesmo de animal, né? Então, até a intenção da microfibra é essa, para poder imitar esse comportamento que o couro teria, e ele traz bem mais qualidade. O material também é mais espesso, o que faz com que a gente não tenha necessidade de fazer essa compensação de grossura, evitando as quebras, né, e traduzindo em mais qualidade e mais durabilidade para o calçado. É muito difícil eu explicar isso para vocês e vocês entenderem daí de casa, vendo, sem pegar os materiais, sem pegar nas cartelas. Então, uma coisa que eu pensei aqui para que vocês possam fazer, né, possam ter essa experiência, é apresentar para vocês algumas opções, tá? Então, se vocês deslizarem para cima aqui na tela agora, vocês vão cair numa seção do site chamada Dicas do Gabriel, que eu selecionei alguns dos nossos produtos que eu considero que são os melhores, que vão mostrar para vocês a nossa qualidade, né? Aí tem opção de tecido, de nylon e de sintético, esses de microfibra, para que vocês possam já entender como que isso se comporta no produto, possam ver melhor o que eu estou falando e de repente experimentar. Então, deslizando para cima aqui na página, vendo Dicas do Gabriel e usando o cupom Dicas do Gabriel 30, vocês vão ter 30% de desconto, que vai valer hoje até a meia-noite, para poder experimentar um dos nossos calçados, porque nada melhor do que provar, né? E aí eu volto na primeira pergunta que a gente fez para vocês, na dificuldade de comprar calçado online. Né? Então, na Rinsa, desde o primeiro dia, a gente sempre ofereceu a troca e a devolução gratuita, porque a gente sabe que é difícil, né? Sabe que nem sempre dá certo, nem sempre, por mais que o calçado seja de boa qualidade, às vezes não combinou com a gente como a gente imaginou que fosse combinar. Então, fica aí um incentivo para vocês tentarem alguns dos nossos produtos, com a garantia de que vocês vão poder devolver se não servir, se não gostarem ou se não acharem que é legal para vocês, né? Mas reforçando sempre que aqui na Rinsa a gente preza muito pela qualidade, busca os melhores materiais e tenta ser o mais transparente possível sobre essas escolhas que a gente faz. Então, vai lá no site, desliza aqui para cima, Dicas do Gabriel é a seção de produtos que eu separei para vocês vão poder ver todos lá que eu escolhi. Alguns dos meus favoritos estão listados lá e usando o cupom Dicas do Gabriel 30, vocês vão ter 30% de desconto em todos esses produtos. Pode comprar mais de um se quiser, aproveita para pegar um para um amigo, para o parceiro, enfim, pode ficar à vontade para usar, válido hoje até meia-noite, tá bom? Então, obrigado para quem acompanhou até o final, eu sei que ficou longo, mas é um tópico que eu gosto muito e um tópico também super importante, e se tiver mais alguma dúvida, manda no direct que eu vou estar respondendo todo mundo que tiver qualquer dúvida, tá bom? Obrigado!